que fica lá no Telegram. Por quê? Porque quando você está no YouTube, quando você está no Facebook, quando você está no Instagram, essas mídias, elas escolhem o que chega até você, né? Então tem muita coisa que chega até você e muita coisa que não chega. Então a gente foi e criou um canal lá no Telegram que você recebe absolutamente tudo. Todos os nossos posts você vai receber. Então, você entra, tem no link da bio aqui do Instagram e no Facebook a gente vai colocar nos comentários. Mas é só apertar no botão cadastre-se do Facebook na página da Psimama. E aí você já está cadastrado, né, inscrito. Você vai entrar, você vai colocar o seu e-mail para participar da Maratona Criando Juntos, que vai acontecer em março. E aí, assim que você se cadastrar na Maratona Criando Juntos, vai ter o link para você entrar no canal do Telegram. Então, o que é Telegram? Telegram é tipo um WhatsApp melhorado. Por que é tipo um WhatsApp melhorado? Porque quando você participa do nosso canal do Telegram, ninguém tem acesso ao seu telefone. É porque é um canal, não é um grupo, entendeu? Então, o Telegram teve a ideia genial de criar uma forma de você ter contato direto comigo no aplicativo tipo WhatsApp, mas que não deixa o seu número vulnerável. Não tem como uma pessoa entrar como num grupo, por exemplo, a pessoa não vai entrar e vai começar a mandar mensagem para todo mundo que tá lá. Não dá. Eu mesma não tenho acesso ao seu celular, entendeu? Eu não tenho acesso ao seu número. Então você entra lá todos os dias, por exemplo, essa live vai ficar gravada. E aí a gravação dessa live vai lá pro Criando Juntos. Então só de você estar lá, você já recebe a gravação das lives, você já recebe todos os posts do dia. E aí quem tá no Criando Juntos tem essas prioridades. Por exemplo, vocês me ajudou a definir, bater o martelo nos temas. Então a gente pegou os temas mais voltados no Stories, mas foi o Criando Juntos que decidiu. Né? Se a gente abre para perguntas, por exemplo, tem pergunta demais, não dá para responder todas, Criando Juntos tem prioridade para responder. Quem é a nossa galera lá do Criando Juntos, quem está criando lá junto com a gente, acaba participando mais ativamente também nessas coisas, tá? Bom, então a gente escolheu esse tema, né, que foi o tema sobre disciplina positiva na correria dos dias. As pessoas pediram esse tema e muita gente votou. E eu quero deixar muito claro para vocês que eu sou apaixonada pela disciplina positiva. Eu sou educadora parental pela Positive Discipline Association, né, que é a Associação de Disciplina Positiva Americana. Mas eu não trabalho só com a disciplina positiva. Eu estudei várias outras linhas também. Eu também sou especialista da inteligência emocional. Eu também tenho várias outras formações, vários outros cursos e estudei muito várias linhas. Não é só a disciplina positiva. Sou apaixonada pela disciplina positiva, falo muito de disciplina positiva e no meu método, né, no método Criando Juntos, tem sim há muita coisa inspirada e muita coisa da disciplina positiva também. Mas não é só a disciplina positiva, é bom deixar isso claro. E aí hoje a gente vai falar de usar a disciplina positiva no dia a dia corrido, mas a gente vai falar também não só da disciplina positiva, mas como você educar de forma mais consciente, né? Educar de forma mais próxima à realidade da infância, que seja através da disciplina positiva, né? Ou que seja através do método Criando Juntos, que você entenda como que você vai fazer para no dia a dia corrido, né, nessa vida desesperadamente corrida que nós temos, né, como que a gente vai fazer para aplicar tudo isso, para ter tempo para aplicar tudo isso. Então eu vou só reforçar para vocês que a gente tem uma maratona Psimama chegando, uma maratona Criando Juntos, que vai acontecer dos dias 2 a 16 de março. E aí, para você se inscrever nessa maratona, é só você clicar no link da bio, no cadastro-se no Facebook, que você já tá dentro, tá bom? E aí, na maratona, vocês vão ter absolutamente todas as informações que vocês precisam para tudo. Vai ser muito maravilhoso. O som tá bom, gente? Só me fala aí se o som tá bom. Se vocês puderem também, manda aí nos comentários pra mim da onde que você é, porque eu quero saber até onde, quais os cantinhos que a Psimama tá alcançando aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Que não é só no Brasil, o pessoal tem muita gente que acompanha de fora do Brasil. Então, fala aí pra mim, eu vou falar pra vocês que eu sou do Espírito Santo, eu moro em Vitória, do Espírito Santo, que é um estado, eu não sei se o pessoal de Minas talvez conhece melhor, é um estado que faz divisa com Minas, faz divisa com um monte de estado e tem um monte de gente que não conhece.
tá? Rio Claro, interior de São Paulo, olha aí, a Adelaide tá falando de Lisboa, isso é muito legal também. Assis, São Paulo, Ponta Grossa, Paraná, Santa Catarina, Votuporanga de São Paulo, Curitiba, muito legal, pessoal. E aí, Ana Cláudia de Rondônia. Ana Cláudia, já morei em Rondônia, morei em Porto Velho, foi uma época deliciosa da minha vida, eu amei morar em Porto Velho. A gente já morou no Rio de Janeiro também, tem muita gente falando aí Rio de Janeiro, a gente também já morou no Rio. Pessoal de Goiás, da Bahia, Santa Maria. Tem uma pessoa do Niterói, mas que veio aqui de Vila Velha, que é uma cidade vizinha, né? Bom, então, vai mandando aí que eu quero ir vendo. Eu adoro ver da onde que vocês são. Então, gente, olha só. Então, qual é a primeira coisa mais importante? Califórnia, Estados Unidos, um beijo, Vanessa. Muito bom saber. Aí tá cedo, né? É bom pra você, Vanessa, que aí tá cedo. Aí deve ser o quê agora? Umas 5 horas da tarde? Isso é ótimo, delícia. A Rose tá falando do Japão. Que horas são aí no Japão, Rose? Fala pra mim. Deve ser, deixa eu tentar chutar um horário. 11 da manhã. Tá certo? Vê se eu tô fazendo a conta certa. Bom, pessoal, adoro saber que vocês estão de todos os cantos aqui. Isso é muito bom, isso é muito gratificante pra mim. Eu fico muito, muito, muito feliz. Vai falando, eu estou lendo, eu quero né, assim, ficar falando, eu sou a mais interessada aqui em saber, né, mas, enfim, eu adoro. Em Buenos Aires, São Paulo. Aqui, ó, 7h15 da tarde em Nova York. Olha, a diferença não é tão grande, Nova York pra cá, 2 horas. Bom, pessoal, então, qual é a primeira informação muito importante? Nova Friburgo, tenho família em Nova Friburgo. Eu vou parar de ler as cidades, prometo. Mas é porque eu fico muito empolgada. Bom, vamos lá. Qual é a primeira informação? Tô falando pela terceira vez essa frase. Que é legal a gente lembrar. A primeira informação é por que usar a disciplina positiva, né? Por que disciplina positiva? O que é a disciplina positiva, né? O que é essa educação na Orlando? Pessoal, é Orlando, Nova York, né? Mesma timeline. 8h15 da manhã na China, eu errei, mas eu ia chutar 8h15. Eu ia chutar 11 horas de diferença. Bom, Espaço Conectar, Porto Alegre, de férias em Floripa, que delícia. Por que a disciplina positiva? Aliás, não só a disciplina positiva, mas por que educar os nossos filhos de uma forma diferente do que nós fomos educados, né? Por que a gente faria isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a gente se perguntar assim, a disciplina tradicional, ela funciona? Né? A educação tradicional, a forma como né, a maioria de nós foi criado, foi educado, ela funciona? E aí o que a gente tem que se perguntar é o que a palavra funciona significa. Por quê? Porque funcionar, no curto prazo, você bater uma criança, por exemplo, vamos falar das coisas mais absurdas, né, da educação tradicional. Você bater numa criança, você castigar uma criança, por exemplo, né, são coisas que vão funcionar dependendo do seu objetivo. É um absurdo, né? É uma coisa super cruel de se fazer. Você não bateria no seu colega de trabalho, você não bateria na sua vizinha, então não faz sentido você bater no seu filho. Mas se o seu objetivo é parar um comportamento, a criança vai ficar morrendo de medo de você e ela vai parar de se comportar daquela maneira. Funcionou? De uma forma horrorosa, horrível, se a sua intenção era a criança parar de se comportar daquela forma, funcionou. Só que qual é o problema? O que você ter feito isso ensinou para essa criança? Qual a relação que você construiu com ela? Qual é a consequência do longo prazo dessa educação, dessa forma, né, de educar a criança? Então é isso que a gente tem que pensar, que é assim, funciona, mas a qual custo? Qual o custo desse funciona? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, quando a gente vai olhar para uma forma mais consciente, mais atualizada, como é a disciplina positiva, como né, tudo o que a gente fala aqui, a gente percebe assim, pera lá, não tem só o que funciona
com o meu objetivo de agora. Não é só o que vai fazer essa criança parar de se comportar desse ou daquele jeito. É quais as habilidades de vida que eu estou ensinando para essa criança, é qual é o relacionamento que eu estou construindo com essa criança, melhor ainda do que isso. Qual é o relacionamento que essa criança está construindo com ela mesma, qual é a opinião que ela tem sobre si, qual é a forma que ela enxerga o mundo, como que ela está construindo as relações dela. Tudo isso é muito importante, né? E tudo isso acaba sendo esquecido na disciplina autoritária. Acaba ficando menos importante. Acaba sendo não ensinado, não aprendido. Então, como que fica a autoestima dessa criança, como que fica a auto-opinião dessa criança, o que ela pensa sobre ela mesma, né? Então, o que essa auto-opinião, essa forma de pensar a si mesma vai fazer nas relações que ela vai construir como adulta, né? Como adolescente, como criança mais velha. Então, todos esses aspectos nos fazem analisar, pera lá, a disciplina tradicional, a forma como a maior parte de nós foi educado, ela, no geral, de verdade, ela não funciona. Ela funciona para talvez deixar o pai e a mãe em paz, porque aquela criança está com tanto medo deles, né, que não vai fazer um monte de coisa. Mas, além de vários outros motivos, também existe um motivo do tiro sair pela culatra, né, como se diz, porque muitas vezes é o que vai fazer a criança se comportar muito pior, porque ela sente que não é amada, ela sente que não é vista. E quando você fala e ninguém te ouve, você grita. Então, algumas crianças, elas se comportam mal, né? Porque elas estão gritando, desesperadas por esse pai e por essa mãe. Então, a quantidade de trabalho, uma coisa eu quero deixar muito clara para vocês. A quantidade de trabalho que você vai ter na disciplina positiva e na disciplina tradicional é a mesma quantidade. Aliás, eu diria que a disciplina tradicional ela dá ainda mais trabalho, porque você acaba alimentando, então a criança está lá, ela não se sente capaz, a autoestima, a autocompreensão, a autoopinião dela está super lá embaixo. Essa criança sente que ela tem que gritar para ser ouvida. Essa criança sente que ela tem que suar para te agradar, suar para te ter por perto. E essa criança, ela vai dar mais trabalho ou menos trabalho? Responde para mim, por favor. Saed, manda para mim o tema da live no Instagram, por favor, para eu colocar aqui bem grandão. Por favor. Ou alguém aí, coloca aí pra mim, gente, aqui embaixo, nessa interrogaçãozinha no retângulo, manda pra mim, por favor, disciplina positiva nos dias corridos, dicas. Disciplina positiva nos dias corridos, dicas. Por favor. Então, pessoal, muito mais trabalho. Ó. O pessoal tá respondendo aqui, a Bruna respondeu, a Débora respondeu, né? Teve mais gente que respondeu muito mais trabalho, a Lari tá falando, a Ana Lulu. Então, muito mais trabalho, dá muito mais trabalho. Então, quando a gente pensa num dia a dia super corrido, num dia tipo sem tempo pra nada, se você tem uma disciplina, uma forma de educar que dá mais trabalho e uma que dá menos trabalho, corre para que dá menos trabalho, porque se você tem pouco tempo, você precisa de menos trabalho, né? E eu acho fantástico, como que além de menos trabalho, também é absurdamente menos cansativo. E olha só, presta atenção, eu não estou dizendo que não cansa, porque não tem jeito de você ter filhos e não cansar. Tá implícito lá no contratinho quando você engravida, quando você faz a sua encomenda, é que você não leu, mas que estava nas letrinhas muito pequenininhas, entendeu? Muito pequenininhas, mas então não deu para você ler, às vezes você não leu. Maravilhoso, muito obrigada, Fessocas. Então, acabou que você provavelmente não leu essas letrinhas muito pequenininhas, mas nessas letrinhas muito pequenininhas tinha escrito que você vai cansar muito e que você provavelmente vai dormir pouco também. Bom, então, como a maior parte de nós não leu as letrinhas pequenininhas, a gente vai ter que conversar sobre isso para você não achar que é uma coisa que acontece na sua vida, que é uma coisa que... Fixar comentário.
que é uma coisa que só acontece na sua vida, que é uma coisa que tem um problema com seu filho, que tem, né? Não, ter filhos cansa mesmo, é cansativo sim. A criança é cansativo porque a gente está trabalhando pra caramba, a gente tem um dia a dia super corrido e a gente tem uma criança que a gente colocou ali no mundo que precisa muito da gente. Ela precisa da nossa atenção, ela precisa do nosso cuidado, ela precisa da nossa presença, ela precisa de conversar com a gente, ela precisa de brincar com a gente e, acima de todas essas coisas, quando você já está super cansado, ela ainda precisa de você para dar banho, para comer, para escovar dente, para botar para dormir. Então é muito cansativo mesmo. Por isso que eu sugiro você realmente buscar uma forma que vai te trazer mais leveza, um método que vai te trazer mais leveza, para você dar conta. Para você dar conta disso tudo. Então, por que eu estou dizendo para vocês que traz leveza? Bom, eu acredito que traz leveza porque só de você estar com uma metodologia na sua cabeça, só de você estar com um caminho mais ou menos traçado, isso já ajuda muito. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Existe uma frase, né, dessas frases que a gente sabe e não sabe quem que escreveu, uma frase super legal que diz o seguinte: então presta atenção, todo mundo para o que está fazendo, para a conversa, qualquer coisa, olhe para mim. A frase é a seguinte, você vai falar, oi? A frase é: quando você não tem uma agenda, quando você não tem, né, um calendáriozinho dizendo o que você vai fazer naquele dia, quando você não tem uma organização de agenda, você passa muito mais tempo decidindo o que você vai fazer do que realmente fazendo alguma coisa. Então, por favor, manda pra mim uma curtida ou um coraçãozinho quem já teve um dia que passou muito mais tempo decidindo o que ia fazer do que realmente levantando e indo fazer alguma coisa. Quem já passou muito mais tempo tentando decidir aonde que ia almoçar, aonde que ia passar o dia, que filme que ia assistir ou qualquer coisa assim. Passou mais tempo fazendo isso do que realmente pegando e fazendo aquela coisa. Né? Então essa frase diz que quando a gente não tem uma organização, quando a gente não tem um caminho traçado, a gente passa muito mais tempo olhando para o mapa do que realmente curtindo a viagem. Então essa é a diferença que eu enxergo em ter uma metodologia. Tá fazendo sentido para vocês que eu estou explicando? Eu estou tentando explicar a forma como eu enxergo, né? Porque se você tem, por exemplo, uma criança, vamos dar aquele exemplo clássico da criança no supermercado, chorando muito porque ela queria comprar um Kinder Ovo e não pode comprar, não vai comprar. E aí a criança tá lá, chorando, ela tá com raiva, então ela tá dando aqueles gritos sinistros, ela tá meio com sono, então misturou choro com sono, com berro, com raiva, e ela tava um pouquinho com fome também, então virou assim um lamaçal de muita coisa ruim, beleza? Nessa situação, se você tem uma agenda, se você tem uma metodologia, se você tem um percurso que você sabe, né, que você pode fazer naquele momento, você pega e faz. Você sabe quais são os próximos passos a serem feitos no momento que a criança está tendo aquela crise épica no meio do supermercado. Agora, se você não tem agenda, se você não tem um caminho traçado, você vai passar muito mais tempo tentando descobrir o que é para fazer, tentando um monte de coisa diferente que você não sabe se vai dar certo, que você nem acredita que vai dar certo. Você vai gastar muito mais energia e ficar muito mais cansado ou cansada, tentando descobrir qual é a melhor forma de lidar com aquilo, do que eficazmente fazendo alguma coisa. Fez sentido a relação que eu fiz? Da agenda com o método? Manda aí um coração para eu saber se vocês entenderam. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, quando você tem
um caminho traçado, esses momentos o pânico é muito menor. A energia que você gasta é muito menor, né? Porque você sabe aonde que você tá vendo a criança lá tendo aquele ataque horroroso. Você sabe aonde que você tá e para onde que você quer ir, e você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Agora fala pra mim, bota aí nos comentários se você acha que isso vai te deixar mais estressado ou menos estressado. A criança tá gritando, você sabe exatamente o que fazer. Você vai gastar mais energia ou menos energia do que se você não soubesse? Você vai gastar menos. Vai ser mais tranquilo? Você tá tendo, assim, a pior crise que você já viu essa criança ter na vida. E você tá, com certeza, muito mais tranquilo. Muito mais. Porque você sabe o que tá acontecendo ali. Então é isso que eu tô te falando. Se o seu dia a dia tá corrido, se o seu dia a dia tá cansativo, então com certeza absoluta você tá precisando disso. Você tá precisando de ter um caminho das pedras aí para pelo menos, gastar menos energia nessas horas. Tá? Bom, então vamos para as dicas que eu falei, né? Que eu daria para vocês hoje, na live de hoje. E aí, eu quero informar para vocês o seguinte: agora, nas lives de segunda-feira, todo final da live, a gente vai ter uma coisa chamada sugestão para ação. A sugestão para ação, que é uma coisa que a gente já tem lá no canal, no Criando Juntos, de vez em quando eu mando áudios com sugestão para ação. Sugestão para ação é uma dica que eu vou te dar para você colocar em prática hoje. Então, a sugestão para ação é uma dica, dentro disso que eu tô falando aqui, é uma dica que eu vou dar para você colocar em ação hoje. Então, você vai fazer essa dica essa semana toda, e na live da segunda-feira que vem, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar o tema da live é perguntar para vocês como foi passar a semana fazendo a sugestão para ação. Tá? Como que foi para vocês passar a semana fazendo a sugestão para ação. Então, daqui a pouco a gente vai ter a sugestão para ação. Antes eu vou dar 4 dicas. Então, a gente vai ter 4 dicas e depois a sugestão para ação, tá? Então, a primeira dica você precisa de analisar, né? Então, dica do que eu vou dar, gente? Como lidar com a disciplina positiva, né? Como aplicar a disciplina positiva no nosso dia a dia corrido, ok? Como vai lidar com a disciplina positiva nesse dia a dia corrido? Como que você vai conseguir colocar isso em prática? Então, a primeira dica é você pensar assim. Vamos supor uma pessoa que está de carteira assinada, né? Então, carteira assinada, você trabalha 8 horas mais 1 hora de almoço se você, né, não trabalha perto de casa. Supondo que você mora super perto de casa, você leva meia hora para ir e meia hora para voltar. Você tem mais 1 hora. Então, já totalizamos 10 horas fora de casa por conta de trabalho, né? Supondo que a criança acorde 8 horas da manhã e vá dormir 8 horas da noite, né? A gente tem uma criança acordada por 12 horas e o pai e uma mãe fora 10 horas, certo? Então, essa primeira reflexão eu quero trazer para vocês o seguinte: o nosso dia a dia urbanizado, morando em apartamentos, tendo que pegar carro para ir para o trabalho e para voltar, automaticamente já faz a criança ter muito pouco da gente, né? Isso assim, se você tem carteira assinada, se você tá, né, assim, tendo que manter aquela rotina de trabalhar 8 horas por dia mais 1 hora de almoço. Então, você precisa entender que, apesar de você ter essas 10 horas, e das horas que você fica acordado, você só ter 2, 3, 4, sei lá, pra você, né? Você vai precisar de dividir essas horas com a sua criança, porque a sua criança tem uma necessidade emocional, uma necessidade visceral muito grande de estar com você. Isso é uma parte muito, muito importante da primeira infância, né, da infância tardia, da adolescência e da vida inteira, né? Você deve conhecer aí um monte de adultos que precisam de passar um tempo com o pai e um tempo com a mãe toda semana. Então, assim, a gente precisa admitir
a importância que a nossa presença tem na vida deles, né? Quando a gente entende que a gente tem essa importância muito grande, eu vou trazer uma análise para vocês que é assim. Muitas vezes, o pai ou a mãe que ficam em casa, que trabalham em casa, né, seja porque eles fazem home office, seja porque são dono ou dona de casa. Não, se você passa o dia trabalhando em casa e você acha que você passa o dia inteiro com o seu filho ou a sua filha, analisa comigo se isso é verdade, porque estar perto da criança não é estar com a criança. Entendeu? Você estar perto da criança não é estar com a criança. Não é estar suprindo a necessidade que a criança tem de você. Estar perto da criança não é estar disponível para ela. Não é estar brincando, não é estar junto, não é. Então, se uma mãe e um pai que trabalham em casa, que passam um dia em casa com a criança, se olhar bem fundo, se admitir bem claro no coração, vai ver que passa o dia inteiro perto, mas passa pouco tempo junto com a criança, quiçá pais e mães que trabalham fora e que chegam cansado, que tem um monte de coisa para fazer em casa. Então, a primeira dica é você pensar assim: eu realmente estou com a minha criança quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia eu estou disponível efetivamente, verdadeiramente disponível para minha criança? Essa é a primeira análise que eu sugiro você fazer. Por quê? Ué, Nanda, mas o que isso vai me ajudar a aplicar disciplina positiva? Você está me deixando ainda mais desesperado. Porque a partir do momento que você conseguir organizar na sua agenda um horário bom, né, um bom horário para estar junto da criança e não só estar perto, isso já vai aliviar a demanda da criança, essa demanda de ser ouvido, de ser sentido, de ser, né, de estar com a sua presença suprida. Isso já vai melhorar. E você também vai ter tempo para aplicar as coisas que você precisa de aplicar. Tem muita gente perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim. É só você clicar no link da bio ou no cadastro, ou no maratona.psimama.com.br. Quando acabar, quando a gente acabar aqui, é só você apertar maratona.psimama.com.br. Aí você recebe essa live, tá? Gravada. Então, pessoal, a gente tem essa análise de prioridades para ser feita. E que é uma análise que às vezes é doído pra gente. A gente fica, caraca, mas eu não tava priorizando meu filho, como assim? Eu achava que a minha vida era pra ele, eu trabalho pra ele, eu volto pra casa, eu durmo, tudo na minha vida é pra essa criança. Como assim eu não tava ficando com ele? E aí você tem que olhar no seu coração e admitir, eu realmente não estava. Eu estava perto, eu estava próximo, mas eu não estava junto. A segunda questão é você realmente ter a rotina, né? E a gente vai falar muito profundamente sobre isso na maratona. A maratona, gente, vai ser literalmente uma maratona de informações. É do dia 2 a 16 de março. Anota na sua agenda. Aproveitando que a gente está falando de agenda, você vai lá no 2 a 16 de março. Circula dia super importante da minha vida, porque vocês precisam de participar, que a maratona vai ser uma maratona de informações. Maratona Criando Juntos. Então, na Maratona Criando Juntos, a gente vai falar maravilhosamente super sobre rotina, né? E aí, todos esses temas vão ter muitas dicas, muitas sugestões para ação, tá? Então, a gente vai falar forte de rotina. Mas então a segunda dica é você ter rotina. Porque se você precisa, para você fazer a primeira dica, que é ter um horário para sua criança, você precisa fazer, né? A segunda dica, que é ter uma rotina. Porque aí, nessa rotina, você coloca o horário para criança. Tá? Porque também não adianta no horário para criança você tá lotado de coisas para fazer, super preocupado com um monte de outras coisas que você já devia ter feito, que você não fez e coisa e tal. Não sempre botei esse óculos, tá imundo. Terceira dica. Você precisa saber quais são as suas principais demandas. Então, quando você for
estudar sobre o método como a disciplina positiva, quando você for assistir a Maratona Criando Juntos, você precisa de ter consciência de quais são as suas demandas mais urgentes, entendeu? Então a minha demanda mais urgente é essa. Então vamos primeiro, não queira abraçar tudo de uma vez, porque senão você vai olhar para todos os lados e vou estar olhando para lugar nenhum, sabe? Então você enfocar, você pensa quais são as suas maiores prioridades, quais são as coisas mais importantes, ou a coisa mais importante. E você foca nisso. Lidar com o meu filho que bate e morde, lidar com as crises que o meu filho tem de birra, né? Ou como você chamar. Eu preciso de ajuda para botar o meu filho para escovar o dente de noite, tomar banho, comer. Você pega qual é a sua maior dor. E aí você vai para a Maratona Criando Juntos, você vai, né, para descobrir, a disciplina positiva, tendo essa sua necessidade em mente. Porque aí você vai entender e vai absorver muito bem as ferramentas para aquele assunto. Senão para você não ficar perdido. Então você vai saber quais são os métodos, as formas, né, as ferramentas que você vai usar para aquele assunto específico. E aí você vai usar. E aí a gente chega na quarta dica, que é realmente colocar em prática. Realmente colocar em prática. Então, por exemplo, a gente já teve uma na nossa última maratona que eu dei uma dica tal na maratona e aí a gente teve já gente me perguntando, eu coloquei em prática e funcionou nos primeiros dias, depois não funcionou bem. Aí eu perguntei para a pessoa, olha só, você está fazendo consistentemente, todas as vezes, do mesmo jeito, seguindo a estruturinha lá? Bom, sabe o que é? É que não tava. Então a gente tem que realmente colocar em prática. Não é fazer uma vez, pular 3. Né? Não é fazer de vez em quando. Por isso que eu tô falando para você ter um foco. Porque quando você tem um foco, aí você consegue fazer aquela coisa específica que você tá precisando. Entendeu? Agora, se você ficar, né, tentando alcançar todos os lados, aí você vai ter um monte de coisa para lembrar, vai acabar não lembrando de todas, vai acabar esquecendo um monte, e aí vai ficar realmente muito complicado. Então, foca no que é prioridade para você. O pessoal tá perguntando, é maratona.psimama.com.br maratona.psimama.com.br. Gente, eu tô super gripada. Bom, então, essas são as 4 dicas. Então, vamos repassar as 4 dicas. Você analisar se você realmente está com a criança. 2, você fazer rotina, que a gente vai abordar muito, muito legal, muito forte, muito importante na Maratona Criando Juntos. Então, se inscreve em maratona.psimama.com.br. 3, saber quais são as suas principais demandas para você ter foco nelas. E 4, realmente colocar em prática o que você aprendeu para melhorar essas coisas que são o seu foco, tá? E nós temos agora, rufem os tambores. Gente, eu demorei tanto tempo para saber que era rufem, e eu não sei nem se tá certo. Eu falava errado, e agora que eu falei, eu fiquei na dúvida. Então, se vocês puderem me dizer se é rufem os tambores ou se é uma palavra, porque eu cantava de biquíni sem parar, né? Cantando de biquíni sem parar, então a gente vai descobrindo ao longo da vida que a gente entendeu um monte de coisa errada, né? Vou fazer até um post daqui a pouco sobre isso, muito engraçado, vocês não podem perder. Aí, gente, olha só, vamos lá, sugestão para ação. Eu tagarelando, tá, foco. Sugestão para ação de hoje, então, vamos lá. Então, a sugestão para ação é uma dica que eu vou dar para você colocar em prática hoje ainda. Hoje não, que sua criança, né, eu espero que já esteja dormindo. Amanhã, quando você acordar, você vai botar em prática. E você vai fazer ao longo dessa semana. Segunda-feira que vem, quando a gente abrir a live da segunda-feira que vem, primeira coisa que eu vou perguntar é abrir espaço para vocês que estavam assistindo hoje, dizer assim, como foi aplicar a sugestão para ação essa semana. E aí, vocês vão me falar, ok? Então, tá bom. Então,
A sugestão para ação da primeira live da Semana Psimão de 2020, né, da segunda da Psimão de 2020, muito confusa, chama, sugestão para ação, sugestão para ação, chama Atmosfera e Ritmos. Então vamos lá, para eu explicar, dormindo, kkk, quem me dera. Tá, e você tem que assistir a Maratona Criando Juntos. Sério, você precisa assistir. Eu vou mudar a sua vida com relação a isso. Eu prometo, assista. Tá? Tipo, delicadamente, porque eu estou gripada. Então vamos lá. Gente, olha só. A sugestão para ação desta primeira semana de 2020 de live chama Atmosfera e Ritmos. O que é isso, Nanda? Atmosfera e Ritmos é o seguinte. Não adianta você querer colocar a sua criança para dormir, você querer botar a sua criança para escovar o dente, você querer levar a sua criança para a escola. Não adianta você querer que a sua criança se acalme numa crise de birra ou que ela se comporte melhor. Se você não estiver com essa atmosfera na casa. Por exemplo, se você briga com a sua esposa ou com o seu marido todos os dias na frente de 2 irmãos, quais são as chances desses 2 irmãos se tratarem diferente? A atmosfera vai ter sobre ansiedade de separação. Mariah, não se preocupe, Maria, eu vou fazer, tá bom? Ansiedade de separação é um tema que está a caminho, tá? Não se preocupa. A live sobre chupeta, sobre como tirar, né? Como tirar a chupeta, não, como ajudar a criança a largar a chupeta, também está no Telegram do Criando Juntos. Então, você entrando no Criando Juntos, você tem acesso a todas essas lives. É só você ir lá na busca, procurar chupeta, colocar desmame, colocar raiva, agressividade, tudo que você botar, né? E o que não tiver, você bota lá que você quer o tema que a gente fala aqui, tá bom? Não, Carol, tá lá no Criando Juntos, tá? Então, pessoal, o que acontece? A gente precisa entender que a atmosfera da casa, a atmosfera que a gente coloca na casa é a atmosfera maratona.psimão.com.br. Só clicar, maratona.psimão.com.br, tá? Live sobre exaustão emocional materna. Vou anotar agora. E aí eu boto lá na votação. Exaustão. Excelente, amor. Obrigada pela sua dica, tá? Tá, Catiúcio? Brigadíssima. Então, pessoal, o que eu tô dizendo pra você é que a gente precisa de ficar muito atento para qual a música que a gente tá colocando pra nossa família dançar. Qual é o ritmo? Porque não adianta você querer que a criança vá dormir com, né? Qual é a música da criança dormir? Né? É uma musiquinha de ninar. Mas você tá tão desesperado com o trabalho que você tem pra entregar amanhã que você tá fazendo um hardcore, um metal, tocando Metallica no seu ritmo de vida. E a criança querendo que a criança ouça musiquinha de ninar. Porque ela vai seguir o seu ritmo. Se você tá batendo cabeça lá, ela vai bater cabeça com você. Tá? Se você não tiver no ritmo, ela também não vai estar. E o que isso tem a ver com as dicas que eu dei? Tem a ver com o fato de que se você pega aquela hora, aquele momento que você tem para estar com a criança, e naquele momento você não tiver no ritmo de estar lá, você não tiver tocando a música de estar lá, então isso não vai funcionar direito, né? Isso não vai ser produtivo, a criança não vai ter essa sensação, essa experiência que a gente está procurando, né? E aí, então, por isso que eu achei a sugestão da Catiúcia da gente falar de exaustão emocional maravilhoso. E eu não digo só materna, não. A exaustão emocional, ela é materna, ela é paterna também. Eu sei que, infelizmente, na nossa sociedade patriarcal, na nossa sociedade machista,
a maioria, grande, maçante maioria das mulheres está absurdamente sobrecarregadas com homens que não fazem a parte deles, tá? Eu sei disso, mas eu acho importante a gente trazer essa exaustão emocional sem a palavra materna para a gente convidar a participação dos pais exaustos e dos pais que não estão exaustos e que precisam ouvir da gente falando sobre essa exaustão. A gente precisa falar disso. Então, se essa mãe, se esse pai estão completamente destruídos de exaustão emocional, de estresse, de cansaço, qual é a atmosfera que eles vão estabelecer? Qual é a música que eles vão estar ouvindo? Uma música depressiva? Uma música, né? E como que essa criança vai responder a isso? Entendeu, gente? Então é muito importante, mãe solo, olha, a Love tá falando pra gente assim, a gente precisa de lembrar das mães que, né, e dos pais também, mas que são minoria, que também não tem ninguém dentro de casa, ele com crianças, com 2 crianças, às vezes com 3. Então a gente precisa mesmo de falar disso, porque se a gente está falando de analisar qual é a música que a gente está tocando, de analisar qual é a atmosfera que a gente tá construindo no dia a dia daquela criança, então a gente precisa falar sobre a saúde emocional de quem está estabelecendo essa atmosfera. Né? A gente precisa falar de como que esse pai, e principalmente como que essa mãe, mais frequentemente, está. Então, qual é a nossa sugestão para ação? Qual é a ação que você vai fazer ao longo dessa semana e na segunda-feira que vem me falar como que foi? Você vai analisar a atmosfera da sua casa. Você vai observar qual é a música, qual é o ritmo que você está colocando na situação e qual é o ritmo que você está esperando da criança. Porque não adianta você querer colocar uma criança para dormir se o ritmo que você está deixando ali na situação é um hardcore, um metal pesado, se a música que você está ouvindo é um funk, um pagode que vai deixar a criança mais energética, mais empolgada, vai gerar adrenalina e aí ela não vai conseguir dormir porque ela está cheia de energia. Né? Não adianta ser uma música estressante, uma música aterrorizante, que dá medo, essa criança se sentir, né, precisando de se proteger, precisando de se cuidar, com medo, e ela não vai conseguir dormir também. Se for uma música triste, uma música depressiva, a mamãe não tá bem, eu quero ficar com a mamãe, também não vai dormir. Então, a sugestão para ação é você analisar a atmosfera e você entender qual é o ritmo que você está colocando na sua casa, em cada um desses momentos. E principalmente no momento super importante que nós estávamos falando agora, que é o momento de você estar com a criança. O momento que você está ali, não é perto dela, é com ela. No momento que você está lá com ela, aonde que está a sua cabeça, qual é o seu ritmo, qual é a sua atmosfera. Tem muita gente aqui no Instagram falando que o filho não gosta de dormir, que o filho dorme tarde, que o filho luta contra o sono. E eu, por favor, gente, se inscreve na maratona, é do dia 2 a 16 de março. E nessa maratona a gente vai resolver, a gente vai falar muito sobre isso, não muito no sentido de exaustivamente, mas muito no sentido de dicas que vão fazer a diferença para você, que vão fazer você dizer, ainda bem que eu estava na maratona, ainda bem que eu ouvi isso. Né? Que são sugestões para ação que você faz no dia, no outro dia você tá aqui, gente, isso é muito legal, façam também, tá? Porque faz toda a diferença, muda, né? Mudou a minha e muda a vida de muita gente, tá? Eu tenho aqui muitas perguntas e eu vou responder depois no Stories, tá? Que as perguntas ficam para mim. Mas eu vi uma muito interessante ali, e é curioso porque a pergunta foi como lidar com disciplina positiva e os avós, né?
E aí, na hora que ela perguntou isso, a minha mãe entrou aqui. Eu nem sei se ela entrou e ficou, mas ela entrou. Eu achei curioso. Não só avós, né? Mas pessoas em geral, o que a gente faz, e aí a gente pode ter uma live só sobre isso, né? Como lidar com as pessoas que discordam. Mas a minha dica mais importante para você é primeiro você seguir as minhas dicas. Você seguir, você fazer direitinho, você curtir o resultado disso. Porque quando você começa a sentir o resultado disso na sua vida, você pode ter certeza que a sua família também vai sentir, a sua família também vai perceber. Tanto que no nosso curso, o que a gente mais ouve é o pessoal comentando assim, como que a família sentiu a diferença. Não é só a mãe, não é só o pai, mas a família. Viagem de família, de férias, ou então almoço na casa da avó. Né? O primeiro comentário é, meu pai disse que, minha mãe disse que. Meu marido comentou aquelas que o marido não se interessa. Meu marido comentou que ele tá achando que tá muito melhor. Então, a gente brinca assim, não acredita na disciplina positiva não, só espera que você vai ver e você vai acreditar porque você vai ver funcionando. Então, você vai ver essas avós depois vendo crianças que são colocadas de castigo, que sofrem palmadas, e essas avós começam a, puxa, realmente, ainda bem que os meus netos não vivem isso. Agora, a gente vai ser perfeito? A gente não vai ser perfeito. Então, esses avós, eles precisam entender assim, também não vai, a criança não vai ser, né? Não vai ser o Buda, é uma criança. Então, não é esperar, porque às vezes a disciplina tradicional espera que a criança não corra, que a criança não faça a birra, que a criança não se comporte mal, né? Que a criança não tenha dificuldades, ela vai ter. A gente só tem ferramentas, informação para lidar com essas coisas sem entrar em pânico, entendeu? E aí a gente, devagarzinho, a gente vai mostrando para essas pessoas aqui, do que eu consegui pegar, do que eu entendi, do que eu consegui aplicar, tá ótimo. Se a gente só manter isso aqui, já tá bom, não precisa estar perfeito. Já ajudou pra caramba, já facilitou pra caramba, tá ótimo. Né? Bom, gente, o nosso horário no Instagram, ele tá acabando e eu não quero terminar só na hora que terminar. Então, eu vou repassar para vocês, tem muita gente pedindo para repassar as dicas, então eu vou repassar as dicas para vocês e aí vou falar a sugestão para ação uma última vez e na segunda-feira que vem vocês me falam como ficou. Dica 1, fazer a análise se você está com a criança ou se você só está perto dela. O objetivo é você entender as suas prioridades e lembrar que você precisa estar com a criança e não só próxima dela, pelo menos uma vez por dia, um tempo bom. Primeira. Segunda, rotina. Se inscreve na Maratona Criando Juntos, porque na Maratona Criando Juntos a gente vai falar muito legal sobre rotina e vai dar sugestões para ação que vão fazer toda a diferença. O que é sugestão para ação? Uma sugestão minha para você agir, você fazer uma dica para você fazer no mesmo dia, tá? Dica 3, saber quais são as suas principais demandas para você não querer abraçar o mundo todo de uma vez. Então trabalha uma ou duas coisas, quando aquilo melhorar você vai para os próximos pontos, tá? Dica 4, realmente colocar em prática. Então você focou? Aquele é seu objetivo? Quais são as ferramentas? Quais são os métodos? Ok, vou trabalhar isso agora consistentemente. E me deu uma toceira agora. E a atividade, a sugestão para ação de vocês é 1. Se inscrever na maratona. Se inscrever na Maratona Criando Juntos, que é de 2 a 16, que é uma maratona de conteúdo maravilhoso, que tem um monte de dicas e sugestão que vai ajudar e vocês vão adorar. E 2, a sugestão para ação para segunda-feira que vem, enquanto eu tô tossindo muito, é você analisar a atmosfera que está sendo colocada na sua casa, no dia a dia com seus filhos. E você come mel. Eu vou comer. Eu comprei uma bala de gengibre horrorosa. Meu filho comeu um dia desses, até chorou. Ela é horrível, é bom pra garganta. Então, olha só. Qual é a atmosfera? É horrível. Qual é a atmosfera que você tem colocado na sua casa, que tem sido o padrão, esse negócio arde a minha boca, da sua vida? Primeira análise, a atmosfera,
Então, se pai e mãe estão brigando muito, irmãos vão brigar. Se não tem irmão, o filho vai começar a brigar na escola, porque é a atmosfera, é o exemplo, é o que a criança está vendo. E vou engolir isso logo, porque tá ardendo muito. E o ritmo, qual é a música, qual é o ritmo mesmo que tá tocando. Se você quer que essa criança durma, você tem que estar no ritmo de dormir. Não adianta você estar lá bailando, bailando e querendo que a criança durma. Não adianta a casa estar toda a luz acesa, todo mundo conversando, televisão ligada, uma agitação e querer que a criança fique com sono. Tá uma atividade super interessante de um lado e querer que a criança coma do outro, né? Então, qual é o ritmo? Qual é a mensagem que a gente está passando? Entendeu? Gente, eu acho que eu comi pimenta. Não é possível. Esse negócio é pimenta. Então, pessoal, na semana que vem, eu vou agradecer muito se vocês puderem vir nos comentários e me falar como que foi ter essa percepção, não necessariamente você ter, assim, só de você ter percebido, de você ter analisado, de você conseguir abrir os seus olhos para essas duas questões, para esses dois pontos, podem já fazer uma diferença muito grande. Nem que seja para você pensar, caramba, acabei de perceber que eu tenho uma coisa para resolver. Ótimo, porque antes de você perceber isso, é muito difícil de melhorar, porque você não sabe o que você precisa de mudar. Você não sabe o que está precisando de ser mexido. Então, se te servir para você conseguir abrir os olhos para o que precisa melhorar, para o que precisa ser mexido, isso já vai fazer uma grande diferença. Então, na semana que vem, na segunda-feira que vem, venham me falar como que ficou para vocês isso. Tá bom? Mais uma vez, você se cadastrando na Maratona Criando Juntos, você entra no Telegram Criando Juntos e no Telegram você vai receber a gravação dessa live, tá bom? A gravação dessa live está no Telegram Criando Juntos. É só você clicar em maratona.piscimama.com.br, tá bom? maratona.piscimama.com.br. Catiúce, eu volto com o assunto que você pediu, não duvide de mim, tá? A gente vai falar disso. Muito obrigada pela dica, muito obrigada por ficar aqui até agora. Grande beijo, boa noite, vou beber uma água, que esse gosto tá horrível na minha boca. Beijo, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, Instagram.